Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, conhecer, se apresentar para mais um personagem da filosofia moderna, né? Um personagem esse que tem uma certa referência num sentido de promover dentro da sua essência, da sua conversão de fundamentos filosóficos, uma certa representatividade na repercussão que faz com que os seres humanos se reflitam sobre si e encontre soluções para coisas que a gente precisa de solucionar, né? São mistérios, são coisas assim que a gente precisa de ter coragem para ver e trabalhar essa coragem para ver, para criar soluções, é nada mais, nada menos do que acessar o eu interior, é se perguntar, é entender os mistérios da reação dos homens a partir de pressões, né? E por que essas pressões se aprendem mais que as outras, né? Por que existe esses contrastes dentro dos quadrados que dizem encadeados lógicos de imagens, de filmes na nossa representação memoranda, né? De comemoração, nossos memorandos, né? Então, nós temos uma relação com a natureza que suspende tudo aquilo que a gente tem como sabedoria. Nossa relação com a natureza ela é única e para a gente criar algo que é palpável, né, digamos assim, a gente precisou de sacrificar bastante coisa. E aí a gente sacrificando isso, a gente encontrou resolução. Resolução principalmente para os sentidos que são de certa forma pressões. Pressões administradas. Então, o que são pressões? Pressões para nós são impressões, são mudanças daquilo que a gente considera em determinado momento, né? Então, essa consideração ela vem fazendo com que os seres humanos busquem, de certa forma, uma certeza de que essa impressão, essa pressão vem de algum lugar. Por exemplo, o medo. O medo que você sente vem da adrenalina que foi desviada do circuito para um circuito não previsto. Então você está aí. Dentro desse universo que você está, você tem um percurso previsível porque você se ampara no conhecimento ao seu redor, praticado a várias vias de pressões e contrações com o tempo, com valores e com o tempo, comemorando esse tempo a partir do conhecimento do seu redor. E aí você vai criando a preciosidade, a precisão desses conhecimentos. Isso lhe faz conhecedor disso e do desencadeamento desses pulsos adrenérgicos, dessa configuração de sustentar você nesse meio de associações. Quando você sente medo, o
O medo não vem de você mesmo. O medo vem de algo que não estava previsto nesse circuito te causar uma interrogação, né? Te desafirmar, porque assim você estava afirmado. Quando algo vem e desafirma você, causa um desvio sensitivo que faz com que o percurso adrenérgico mude sua configuração precisa e saia do automático e vá para o manual. Manual que se liga a essa conexão de causa e efeito, de causa e efeito de contrações no sentido interrogativa, né? É, um, é uma suspensão da realidade prevista. Por exemplo, você está aí, eu estou aqui fazendo meu vídeo, de repente dá um barulho, trac, trac, eu, né? Opa, o que é isso? Eu fico tentando acessar aqui, ó, a minha adrenalina, o meu sistema adrenérgico, aqui, ó. Sistema adrenérgico, não, o meu sistema nervoso central, ele despluga do previsto e se liga a esse imprevisto sensitivo. E aí o meu neurônio sai da plasticidade e vai para essa acusação sensitiva e tenta resolver ela a partir da cidade. Opa! Aí começa a calcular. Esses barulhos devem ser isso, aquilo, só pode ser isso, aquilo e aquilo. Devem estar próximos disso e daquilo. E eu começo a fazer todo esse mapa de conter resolução para já de antemão programar essa infração na minha adrenalina, no meu sistema adrenérgico. E é assim que funciona, né, o nosso organismo. E é assim que a filosofia ela trabalha. Por que o organismo faz isso? Qual que quais são os motivos para o organismo fazer isso, né? E aonde que isso pode acontecer? E mediante a isso, o que o organismo faz, né? Qual que é o movimento primeiro, né? Por que, né? Essas perguntas começam a surgir por coragem, né? Então o ser humano ele sai dessa realidade e vai para uma realidade superior. Então esse ser humano superior ele começa a causar esse medo, ele começa a olhar e colher sabedoria sobre esses medos para gerenciar algo que vai ser previsto sobre a base de formação comum que a gente tem, sobre a base científica, sobre a base harmoniciosa que desgenera-se pelo aplicativo humano, pelo aplicativo ser humano que a gente é. E aí esse ser superior que é entre nós, eleito, ele consegue investigar e gerar a preciosidade dentro daquilo que a gente pode ter dentro nesse estabelecimento de sabedoria, porque nem tudo a gente pode saber. Para a gente saber, a gente precisa também subir lá em cima, escalar essas montanhas, fazer parte desse complexo. Senão, a gente não vai conseguir se conter com esse conhecimento. A gente não vai conseguir lógica para isso. A gente não vai conseguir coragem para dizer e impor sobre isso. Esse estado de se importar com isso, né? Então, por que a gente tem conjuntos de pessoas que se importam com isso? Elas estão nisso, elas vivem a vida e têm amigos, têm
tem viabilidade de existir sobre isso, né? É o ganha-pão, é a alegria dessas pessoas. E os filósofos, eles são assim estimulados. Essa é a alegria dos filósofos. É sair desse contrabaixo e buscar um contralto, realidade. O saber exatamente por que você tem medo de um só sustenido na frequência de 430 Hz e por que você reage assim sobre 430 Hz de um dó sustenido de um timbre de alguém, né? Esse timbre ele pode, esse timbre, esse timbre, essa fonte de timbre pode ser representada por um ser humano, pode ser o seu tio, pode ser o seu patrão. E aí a gente vai configurando assim, ó, patrão, timbre tanto, frequência tanto, porque o patrão ele precisa de determinada conta na intersecção para fazer desmontar esse acesso adrenérgico nesse ser, porque a adrenergia nesse ser controlada que faz ser um agente superior. Então a gente vai descontrolar esse agente baixando ou avolumando, mexendo nos anteparos dessa adrenergia. Sempre quando alguém é anteparado de energia, ele está sendo testado. O medo, ele quase sempre na nossa vida atual, ele é organizado. Ele é programado. O medo, ele é um modo de ele é um modo deixa eu procurar aqui. Ele é um modo indicativo, né? Ele é um modo indicativo. O medo, ele é um modo de ver você indicando algo. Então, se você está com dificuldade de dizer algo, o medo ele te ajuda a fazer essa indicação. Porque o medo ele é primordial. Ele é algo que é primordial, ele é eterno na nossa vida. Não dá para acabar com medo. A gente assume um estado de superioridade do medo, a gente assume gigantes de saber para fazer com que o medo não nos interrompa quando estivermos fazendo algo. É o caso do ladrão. O ladrão, ele mostra muito bem isso, porque ele é a escada de um trabalho. O ladrão é a escada do trabalhador. E antes de chegar no trabalho e fazer tudo que as pessoas fazem, elas precisam aprender a suspender essa fragilidade de ser pego fazendo algo que necessariamente ele pode ser julgado por isso. Você ser julgado por isso dá medo. Opa, por que você fez isso? Uai, não tenho resposta. Eu não tenho resposta. Sinto medo. Eu preciso de ter respostas fortes. Como que eu vou gerenciar força para minha resposta? Eu vou criar uma super força. Eu vou criar uma realidade independente para responder por mim. Eu vou falar em nome de Deus. E assim eu vou vencer o medo. Assim eu vou conseguir roubar da natureza
Entre aspas, né? Porque hoje em dia tá tudo de certa forma bem contado, é igual eu te falei, igual eu mencionei aqui. O medo atualmente ele tá muito bem programado, né? Ele é um modo indicativo, né? Você tem placas para tentar colocar o medão, parecendo que ele é pequeno. E existe um medo enorme entre nós. Por isso que quem dirige, quem pratica direção, ele tem, de certa forma, uma remodelação na sua atuação de arco de ser entre os seres. Claro que isso está mudando um pouquinho, mas antigamente você vê se as pessoas que dirigem, entre as pessoas que não dirigem, vocês iriam ver pessoas que se portam como super-heróis, como muito superiores. Então, os super-heróis, de certa forma, eles sempre existiram. Né? Eles sempre representam algo muito superior. Em uma época passada, quem dirigia, quem tinha carro, era alguém muito superior às outras pessoas. Cara, o cara é como se o cara conseguisse falar uma linguagem interestelar, ah, uma linguagem de extraterrestres, entende? Esse negócio de linguagem de extraterrestre existe em laboratórios, existe em programação de animais, existe em aplicar pesquisas com seres insetos, né, com insetos, para tentar programar o inseto a ele sentir medo. Um medo que o inseto não sentiria, a gente consegue implantar acessando a psicologia do inseto. Porque olha só, até um inseto tem uma psicologia, uma peça de existir. A psicologia ela é a representação do seu todo, dos encadeamentos de peças que fazem você sentir. E o medo, ele é uma eternidade em potência de fazer você desistir de algo. Por isso, não é bom ter medo. Não é bom dizer que não sabe fazer algo. Porque você é o único que pode fazer. Geralmente, né? No sentido complexo. Se alguém fizer por você, não terá feito. Não fará aquilo que você faria. Conquistaria. No sentido da sensação, no sentido da virtude de completar, né? Então, se você não pode fazer, ninguém mais pode. Essa é a frase. Se você não pode fazer, ninguém mais pode fazer. Entende? Dentro de uma resolução aplicada a essa intersecção de medo, né? Então você pode tudo, né? Criaram-se uma antipotência a partir da doença. Então tem muita gente no nosso universo que não tem doença nenhuma, mas vive sentenciado a carregar pedras nos sapatos. Sabe aquela imagem do camarada escravizado, amarrado em uma pedra? Aquilo é um peso lógico. É como se fosse um comprimido de estimulação para a pessoa se livrar disso que ela compôs. Por se comparar às demais pessoas. Ou se comparar mais a um tipo de pessoa. Sem desligar, sem apagar essa comparação, sem ter dimensões para saber que essa comparação ela é
eterna e ela é simplesmente para apurar valores de direções, de conduções, agências motorizadas no sentido do seu eu. Então, muitas pessoas, por não terem coragem para dizer, para aprender a se desligar dessas coisas, né? Por vício, às vezes até mesmo por acusações, são sentenciadas e vivem acreditando que são doentes. Ora, veja você, se existe alguém doente nessa vida, é preciso ser um idiota para poder acreditar nisso e querer vestir uma doença dessa dentro de um coletivo, dentro de uma tecnologia tão avançada que é o ser humano. A gente está falando de milhares de anos em evolução. É preciso ser um idiota para poder ir na farmácia, se converter a esse tipo de lamentação, a esse tipo de viés cognitivo. Veja você, né? Os filósofos, eles trabalhavam isso e se perguntavam por que as pessoas elas conseguem ter mais ânimo quando a gente entrega para ela a informação de que isso vai salvar a vida dela. Não sei por que é quando elas vão na igreja e escutam alguém dizendo que fulano se sacrificou para que ela pudesse viver, os pais, todas as pessoas que trabalharam em vida, todas as pessoas que passaram em vida, para ela ficar sentimental. Porque isso é bem claro, né? Olha o asfalto, olha os prédios, olha os sinais de trânsito, olha a biblioteca, olha toda a literatura. A gente vive em gigantes, né? Nós vivemos sustentando gigantes. A gente se faz de gigante para desimplorar o medo, eliminar esse medo. Então, por que as pessoas precisam de dizer, ouvir falarem de Deus para que elas sejam boas, né? O filósofo se pergunta, mas por que um Deus? Vamos olhar e vamos testar as pessoas sem Deus, aqui de cima. Essa comunidade aqui tem Deus. Essa comunidade tem. Vamos dar. De certa forma, todas essas comunidades elas têm necessidades em comuns. Comer, beber. Então vamos dar para elas essas atividades, esses trabalhos. Tá? Com Deus, as pessoas elas se suportam mais. Perfeito. Uma solução. Agora vamos investigar isso mais a fundo? Vamos criar uma academia de investigação disso? Vamos criar uma academia de investigação de tudo aquilo que a gente puder aproveitar para fazer com que os seres humanos se comportem mais, porque eles são capazes de fazer guerras entre si por coisas poucas, por apenas informações. E se a gente não ensinar as pessoas a tirar resolução dessas informações, ir atrás de saber realmente se essa informação é verdadeira ou não, elas podem se matar e matar pessoas. Elas podem se tornar muito perigosas. Então, vamos investigar e vamos servir dessa investigação
a lógica, aquilo que pode colocar as pessoas mais corajadas, mais, é, mais realizadas por serem vivas. E, né? Então, tudo isso que a gente tem é com base nessa demanda do ser humano, essa quebra de medo para ser corajoso, para se fazer de superior, para construir sabedoria, né? Então, tudo que a gente tem é uma construção de sabedoria de alguém que se tornou ou se colocou ou se fez parte de quem colocou, né, para poder trabalhar esse lado de superioridade, esse lado de saber além. E esse saber trouxe para nós muitos dados, e esses dados eles são de certa forma trabalhados para elevarem os seres a suas obrigações, aos seus temperos diários, às suas conformações. Não é mesmo? Ora, não tenha dúvida. Então, um filósofo moderno que trabalhou sobre essas questões é o Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele é mais um filósofo moderno. Bom, dentro de uma variação de pulso, dentro de uma dupla de arcos, a gente precisa de uma modulação para a tensão extrair um valor preciso que vai ser parâmetro para nós, né? Então, Blaise, Pascal. Blaise é isso. É quando a gente tem uma informação que consegue assumir um parâmetro, né? Dentro de um universo de informações, a gente, sobre a modulação da nossa atenção em um ângulo, né, a gente consegue uma imagem que vai dizer se, né, vai nos convencer, vai nos fazer a pensar. E esse lado de pensar vai levar a nossa atenção a se desintimificar da escala e acessar a escala da atenção buscando modelação sobre ela. Então, Pascal é mais ou menos isso. É quando a gente começa a trabalhar esse lado indiciativo dos controles possíveis dentro das relações que a gente tem em ser e estar, para desse ser e desse estar manter essa atenção em modulação. Por isso, né? Então esse é um lado de se importar, né? Se importar por isso. Então, basicamente é isso, né? Você tem esse lado de se importar por algo dentro dessas peças. Vamos conhecer então esse filósofo do século XVI. Filósofo e matemático francês, Pascal contribuiu com estudos pautados na busca da verdade, refletidos na tragédia humana. Então, o que é a tragédia humana? Tragédia humana é o medo. Medo em exposição.
Isso é a tragédia humana. Essa é a tragédia humana. Então, se o matemático ele consegue dizer, olha, esse medo ele é advindo da proporção da atenção paramétrica. Ou seja, esse parâmetro ele está demais. Vamos regular esse parâmetro para esse indivíduo em carga. E aí a gente começa a reconhecer os indivíduos em escala de carga, ligada a uma carga. Essa carga sobre a partitura que desinterrompa esse ser em uma notação, né, faz com que ele apresente uma ergonomia de atenção, ou seja, uma reação, uma atenção, uma reação, na verdade, uma reação. E essa reação ela decai, né? Ela decai com o cessar da carga. Só que essa carga também ela é decaída com o aumento exponencial de força sobre a cicatriz dessa carga nesse ser. Bom, isso se chama modulação orgânica, no sentido celular, barra celular. Então, essa carga ela descarrega as células e faz com que as células carregadas sobre ela percam a razão sensitiva. De certa forma, essa falta de sensibilidade diminui o lado do medo, porque medo parte da sensibilidade, do lado sensitivo desviado. Então, o que representa isso, desviado? Esse lado sensitivo que está sendo desviado para essa carga, quando ele se adapta, ele muda o sentido e aceita. E aceita a mudança. Aceitar a mudança é não sentir medo. Então, opa, você aceitou a mudança, então você não sente mais medo. Tá, beleza. Não vai sentir medo. Então, a tragédia humana se cessa quando a gente se adapta, quando a gente desinerva essa razão sensitiva, adquirindo uma certa modulação orgânica a partir da aceitação desse parâmetro, né? Criando uma alta voltabilidade nesse lado de ergonomia, que a gente reage a essa carga. Então a gente acaba diminuindo a reação para essa carga e acaba se tornando um ser que é cargo disso, né? A gente acaba se tornando um cargo disso, assumindo o cargo, né? A gente acaba assumindo o cargo disso, dessa versão, né? Dessa tragédia. E aí a tragédia humana ela acaba virando o que a gente chama de novela, não é herói. Deixa eu ver aqui. Tragédia e qual que é a outra? Tragédia. Não. Tragédia. E uma. Poxa. Peça teatral. Esqueci.
peça teatral. Comédia, né? Vira uma comédia. Hoje em dia a gente tem mais versões sobre isso, né? A tragédia ela acaba virando uma comédia. Sabe quando você analisando uma pessoa que está tentando fazer você ficar em tragédia, e aí você olha de certa forma para ele, para sua configuração e fala: nossa, esse cara é uma comédia. Uma comédia humana. Você desafirma esse lado expositivo, esse lado esse lado dele de fazer aquilo que a gente chama de indicação, né? Indicar você a alguma coisa, né? Esse lado indicioso, indicativo. Tá. Segundo ele, a razão não seria o fim ideal para provocar a existência de Deus. Então, a razão não é aquilo, não é ideal para provocar a existência de Deus, uma vez que o ser humano é importante e está limitado às aparências. Então, nós estamos limitados às aparências daquilo que a gente consegue ver. Então, a razão não seria o fim ideal para a existência de Deus. Em sua obra, Pensamentos, apresenta suas principais indagações acerca da existência de um Deus baseado no racionalismo. Então, por que a gente precisa de um Deus? A gente tem um olho aqui que captura. A gente tem aqui, ó, esse sistema aqui, ó. De captura. Capture. Capture o quê? Capture os conhecimentos. Os versos, né? Então a gente tem esses versos. Então, esse zero esse zero. O que comunica? Qual que é a oração? Pega aqui a oração. E o que a oração faz? A oração alimenta isso daqui, ó. Alimenta a sensação. Alimentando. Então essa alimentação de sensação tem quanta luminosidade? Quanto de olho? Quanto de ouvido? Quanto de boca? Quanto de nariz? Né? E quanto de pressão? Então a gente faz aqui, ó, a proporção. Isso aqui tudo é o 100% dessa oração. Ok? Eu fiz uma oração, pai. Eu fiz uma oração. Tá. Você fez uma oração? Então, quanto por cento é essa oração? Tudo que você fez é 100%. Ó. Isso aqui é 100%. Só que esse 100% representa um nível, né? Representa 1. Então, isso é um verso. É a sua uma oração. Só que essa uma oração te levou a desviar. Dentro desse 1, que é uma porcentagem, que é um valor, esse valor, ele fez com que desse valor você adquirisse tanto para olho, tanto para ouvido, tanto para boca, tanto para nariz e tanto para pressão. E aí esse arco de 5 fez você se alimentar nessa razão. Fez você
fazer esse versículo, né? Ou se unir a esse tipo de versículo. Ok? É assim que funciona esse lado de Deus, né? Esse lado racional. Então, por que a gente racionaliza? Para poder extrair conhecimento aonde a gente não conseguia. Onde a gente não saberia, onde não conseguiríamos. Então, por isso, haja um Deus. E aí, Deus, ele pode dar conta de eliminar a briga da gente fazer essas investigações sem que as pessoas vejam, sem que as pessoas saibam. Porque é só assim a gente vai conhecer a verdade. Ok? Então, a gente pode criar um campo de verdade. Não precisa fazer aqui. E aí e aqui a gente revela ele. Isso não é ser mal, ou é? Ah, vamos fazer a votação. Então é assim, né? E a votação diz sobre isso já há muitos anos, né? Bom, e aí aqui a gente tem duas coisas sobre um eixo, duas lutas sobre um eixo, duas rodas sobre um eixo, duas harmonias, uma corda de oração. Bom, se a gente fazer somas, a gente tem um sistema complexo. E assim a gente faz essas complexidades, porque o nosso organismo ele já é complexo e ele já entrega um dado muito complexo. Ok? Bom, então nenhuma dúvida aqui, ó. Se a gente olhar de cima e quiser consultar o medo, né? Medo, a gente consegue ver nessas duas razões e colocar assim, ó, nessa existe um Deus e nessa não existe Deus. Não há Deus. O que é um Deus? Deus é aquele que vê tudo, aquele que escuta tudo e aquele que está onipresente, onisciente, vamos ver aqui o que é Deus. O que é Deus? O conceito de Deus varia de acordo com a crença, mas de forma geral é uma entidade como um ser supremo, criador do universo e o objeto de fé. Então, nessa sociedade, a gente tem um criador, tem alguém que criou ela, e nessa não tem, né? E aí a gente começa a investigar e saber sobre a sociedade que tem um criador e a sociedade que não tem um criador. E aí a gente vê, com o passar do tempo, quais são os defeitos. Né? Diferentes. E os defeitos em comum. E aí a gente começa a dizer que acredita em Deus ou não acredita em Deus. Depende dos defeitos que o Deus faz. Opa, se eu acreditar em Deus, a gente tem esses tipos de defeito, esse não quero esse defeito, então não vou acreditar não. Eu volto nesse aqui. Ah, não, mas aí tá vendo, tudo é uma matemática entre sim e não, entre 0 e 1 defeito. Ok? 0 e 1 defeito a se carregar. Tá vendo? Olha para esse defeito. Eu quero esse defeito na minha vida? Tem coisas que a gente não escolhe, né? Mas um dia a sociedade ela pôde escolher. Entendeu? É isso que a gente precisa de entender. E ter noção de que essa escolha, na época, houve sentido porque houve oração intermediada por esse recurso de extração. Esse lado de olhar por cima das coisas. Esse lado de implantar
semente. Semente. E isso faz a graça, porque a graça é a organização. E nós somos pessoas, nós só nos comportamos porque somos organizados sistematicamente. É só você estudar um pouquinho de fisiologia que você vai ver. Bom, então cumprimentando o Blaise Pascal, vamos ver aqui umas imagens dele, daquilo que ele representa como personagem. Ele, na sua generosidade, ele nos traz informação, matemático e escritor, pensador francês. Um escritor, ele é um decompositor. Muita gente não percebe isso porque meio que isso está incomodado pela mídia sobre camada de famas, sobre camada de personagem. Mas escritor é um cara que vê muita coisa. Ele consegue ver coisas que pessoas normais não veem, porque ele assume o papel de Deus num papel. Aí você começa a entender esse lado de escrever, de colocar ou não um assunto, investigar o que esse assunto dá. Aí você entende que escritor é um deus de papel. Por isso que muitos escritores não se revelam. Senão eles perdem o seu Deus. Não se revelam. Por que o escritor não se revela? Porque senão ele perde Deus. O Deus dele. Para não perder o seu Deus. Sacaram? Sacaram? Deixe aí no comentário. Vou gostar de ter esse feedback. Então, veja bem, mais uma vez, o escritor, ele é um deus de papel, porque ele consegue dizer e desenvolver no papel todas as suas orações que vão, de certa forma, fazer sensações, vão fazer cola energias. Então, todo vetor, todo parágrafo que ele faz é um senso. Tá, então por que a gente tem vários personagens com nomes traquinos? Olha só o nome do cara, Blaise Pascal, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Por quê? Porque eles têm a graça. Deus é engraçado. Ele tá em tudo, mas ele tem comédia, ele tem um lado comediante na sua tragédia, no seu lado de fazer vetores de senso em medo. Olha só, muitos escritores não se revelam, não, porque eles se guardam em personagens. E aí eles se guardam em personagens. Para quê? Para que eles não perdam, para eles não perderem o seu Deus. Ou seja, para eles não perderem esse lado de parecer um Deus, né? Porque Deus, ele não se revela. Ninguém conhece Deus. Você pode ser um Deus de papel, mas talvez nem você mesmo conheça a si mesmo, né? Então, por que aquele camarada diz: conheça-te a ti mesmo? Foi Sócrates? Acho que foi, né? Conheça-te a ti mesmo. Deixa eu ver. Conheça a ti mesmo. Por que o camarada fala isso? É o Sócrates. Por quê? Uai, é justamente por isso, né? Porque nem o próprio Deus de papel consegue conhecer o seu
o seu Deus, né? Consegue revelar a Deus. Ele tenta a partir de um papel, né? A partir de ser escritor. Então o escritor ele tem muito poder nesse sentido social. É claro que ele vai se perdendo com o passar do tempo, assim como o poder de alguém que teve o carro um dia lá no passado, né? Um dia ter carro era ter extraterrestre, né? É ter linguagem extraterrestre, é ter muito valor, ter muito poder. Hoje em dia não é tanto assim porque se tornou usual, corriqueiro, comum. Vamos lá, Blaise Pascal ou simplesmente Pascal, Pascal, foi um importante pesquisador, matemático, filósofo, teólogo, filósofo francês. Então vamos ver aqui, ó. Esse pescador, ó, vara, tá aqui, né, com sua vara, lançando ao mar, a um campo social, uma isca, um parâmetro. Então vamos entender o jornal então. E essa folha aqui, jornal e os classificados que um dia houve, né? Bom, esse camarada pescador, peça e dor, pescador, ele consegue ter baldes de peixes variados. Então ele consegue ser seletivo. Aqui ele coloca os comuns, aqui eles colocam o desvio padrão positivo e aqui ele coloca o desvio padrão negativo. Então aqui a gente tem os zeros, os mais um e os menos um, ou seja, os que mais vê, os que menos vê e os que vê normal. O que? Uma isca. O que pode ser uma isca? Qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer obstáculo, desde uma nota de R$ 1 caída no chão. E aí, você pega, você passa ou você não pega? Vamos dizer que a gente tem uma nota de R$ 1 aqui. R$ 1. E aí, o que você faz ao atravessar esse rio? Esse rio, o que você faz? O que você faz? O filósofo tá vendo. O Deus de papel tá vendo. Ah, quem que é você? Ah, você pode ser alguém aparência, aparência. Você pode ser o lado, olhar o lado racial do camarada, o lado da massa corporal, o lado sei lá, de cabelo, né? Tem várias coisas que dão para desapontar quem é você. Então me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu é. Quem é você? Quem é você? Por que você escolhe isso? Uai, o filósofo, ele se pergunta. Ele fala assim, por que esse cara aqui, ó, que passou direto, que é o importante, que seria bom, ele, dentro da situação que a gente está procurando, por que ele se veste assim? Eu quero saber. Será que é por quê? Né? Qual que é o motivo primordial disso?
Porque geralmente as pessoas escolhem pelo medo, pela coragem, que o tema descarga. Por exemplo, você vai escutar uma música, geralmente você vai gostar de todas as músicas, mas por que você vai pegar intimidade com mais uma? Porque você vai dar mais atenção, vai deixar a atenção te invadir. Você vai ser mais corajoso para se colocar a carga de uma música, de uma tensão. Ok? Então, por quê? Porque, de certa forma, tem resposta. E aí a matemática, vamos lá, a matemática, ela ajuda a dizer isso. Para quem acha que matemática é só para passar de ano, ou fazer programação, ou fazer engenharia, não. A matemática ela está muito mais discreta do que você imagina. Tem um livro até que chama Deus é Matemático? De certa forma, sim. Filósofo francês. Dentro do que a gente consegue conceber de um Deus, ele é muito matemático. Ele é muito tudo, né? Ele é tudo ao extremo. O que é Deus? Deus é 100% tudo. Ele é o 100% de tudo. Esse é o Deus. Deus é 100% de tudo. Por que a gente não consegue ser Deus? Porque a gente nunca consegue ser 100% de tudo. A gente tem uma lei na natureza que a gente consegue provar isso. Em qualquer mudança, conversão de sinal de carga, a gente perde energia para o meio, né? Perde energia para o meio para poder converter carga e sobreviver. Então, só para sobreviver a gente paga. A gente paga para sobreviver. A gente consegue, a gente dá nossa energia que a gente tem, a gente paga uma porcentagem para sobreviver. Quem sobrevive mais? Aquele que consegue pagar menos. De novo, quem consegue sobreviver mais? Aquele que paga menos. Não é aquele que tem mais dinheiro, mas aquele que paga menos. Por quê? Porque a gente está sempre pagando para viver. O quê? Uma porcentagem de energia. Essa porcentagem ela só diz daquilo que tu tem, né? O quanto que você vai pagar, ela é sempre uma porcentagem daquilo que tu tem. Então, aquilo que tu tem não importa. Aquilo que tu tem vai ser sempre o 100% da conta. E a conta, ela faz uma conversão. Se dentro dessa conversão você conseguir uma rima, uma harmonia, uma receita que te leva a pagar menos, opa, você sobrevive mais. E o que é essa harmonia? Ora, isso é casa, isso é casamento, isso é rotina, isso é semana. Isso são acordos para a gente sobreviver mais. Porque isso faz com que a gente pague menos. Entende? Então, olha a matemática filosófica, olha o físico, o teólogo. Ou seja, esse teólogo é aquele que vê as cargas e observa a lógica das cargas, né? Por que você se carrega disso e o outro não? Qual que é o problema que você assume ter desse obstáculo, né? Qual que é o problema que você assume ter dessa nota de R$1 no chão?
você vai assumir o quê? Você vai pegar a nota, você não vai pegar a nota, ou você vai passar despercebido? Você não vai ver a nota. É basicamente isso. A sociedade é feita disso. Uma de suas frases mais célebres é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Olha que legal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. É mais ou menos isso mesmo. Ó. O coração tem. O cara com razão, com sensação, ele tem razões que a própria razão desconhece. Própria. Ah, que inteligente. Razão é a divisão. Razão é você ser um e conseguir ver por dois olhos, né? Olha só, você consegue pegar a imagem e esses dois transformar em uma. Pontinho. Isso é razão. Né? O coração, esse coração, ele nada mais é do que um distribuidor de energia. Distribuidor de sangue. É um motor que distribui sangue, que distribui energia. Tudo aquilo que não tem energia, sobre o pulso desse camarada aqui, consegue botar energia para dentro. Sugar energia. Sugar. Não é à toa que se chama sangue. Sangue. O quê? Suguer. Suguer. Sugar o sangue. Vamos botar o sangue para dentro. O coração, ele é o pulso que permite. Então, o pulso tem, o coração tem razão, ele bate, que a própria razão, que a própria divisão aqui, ó, desconhece. Por quê? Porque de todo o infinito de divisão que a gente pode fazer na matéria, a gente assume um conceito. Qual conceito? O conceito é lógico. É o conceito lógico que a gente assume. Por isso que a gente, dentro de um medo, a gente destrói o medo para dizer que o medo, ele vale isso. Mesmo o medo estando aqui, ó. Nós, a partir do conceito lógico, a gente consegue desconhecer a razão. A gente faz isso sem saber que faz isso. Olha só. Que louco, não é? Vamos conhecer então a vida e a obra desse personagem, não pessoa. Biografia. Porque a gente sabe, vão ser espertos para assumir, vão ser corajosos para assumir que esse não é esse. Esse é um personagem. Pai, ele é um escritor. Como que o escritor vai se revelar e vai perder o seu Deus, né? O seu Deus de papel? Obviamente, a academia não deixaria isso acontecer. Você acha que a academia gostaria de dizer que esse aqui é o Josézinho? Aquele da sua rua? Aquele que viveu com você? É o Josézinho. É o Zezinho ali. Não, esse cara não pode ser o Zezinho, não. Ué, como que esse... Não. Isso não é Zezinho, não. Você é doido? Isso aí deve ser um rei. Ele tem que ser um cara que viveu com o rei. Esse tem que ser isso, aquilo. Recheado disso, recheado daquilo. Aí sim eu aceito esse. Então, a aceitação.
Como pode ser Zezinho? Tem que ser o Blaise Pascal. Não pode ser o Zezinho. Zezinho não, Zezinho viveu aqui com a gente. Zezinho comeu aqui. Zezinho. Opa, eu conversei com o Zezinho. Zezinho não é assim, isso é pessoa não. Pode ser Zezinho não. Olha que vergonha. Esse é o Blaise Pascal. Ah, então. Aí o Blaise Pascal. É o cara lá de longe que fez isso, que morou lá naquela época, foi daquela época. E aí sim a gente aceita. É complicado, ser humano é complicado, é escondido, né? Nascido na cidade francesa de Clermont-Ferrand, em 19 de julho de 1623, Pascal perdeu sua mãe muito cedo. Diante disso, seu pai, professor de matemática, foi o importante. Ó, o pai dele é professor de matemática, foi um importante tutor para o seu desenvolvimento, sobretudo na área de exatas. Então, olha, faz sentido, né? O pai dele era professor de matemática. Como se a nossa mão não fosse, né? Clermont. 1623. Clermont. Então, isso é uma cidade na França. Olha só. Quantas construções maneiras. Catedrais. Uma cidade portentosa mesmo. Viu? Ora, se o Brasil não é um polo atrativo para as pessoas fazerem os seus deuses de papel, né? Brincadeiras ou engenheiros na parte, né? Conforme cresce, Pascal demonstrou interesse pelas áreas da matemática, física e filosofia. E foi na capital francesa que começa a se aprofundar nesses temas. A matemática, que é a mão na matéria, física, que é a matéria no organismo, e filosofia, que é a resolução dessa matemática e dessa física na resposta, na reação. Filosofia é essa aí, é a reação. E foi na capital francesa que começa a se aprofundar nesses temas. Na capital é o lugar onde tem muito acesso a obstáculos. Por exemplo, olha só um obstáculo, um objetivo com vários obstáculos, né? Com vários setas. O que é um obstáculo? É um objetivo com setas. Com setas, certezas. Ou seja, capital é o lugar de objetivos com setas. Por quê? Porque é assim, capital é assim, ó. Vá até a rodoviária. Vá da rodoviária até o prédio. Vá até a universidade. Vá até isso. Saia desse ponto e vá para esse ponto. Nesse ponto você vai sofrer umas carguinhas. Subtraído dessa carguinha você vai para esse ponto. E desse ponto você vai para esse ponto. E aí você volta para esse. Objetivos. Assim, desse objetivo para esse, eu tenho alguém submetido a saber e carregado de agentes para dizer aos que não sabem e são vistos, ou seja, as vítimas. Então aqui
tem várias vítimas. Você pode ser uma vítima nesse objetivo. Ou hoje eu vou sair, hoje eu vou a um encontro de carros lá na praça, sei lá o que. Eu nunca fui. Bom, vítima. Ah, eu saí do meu ponto e comecei a ir, né? Aí que de repente apareceu um obstáculo aqui, eu não sabia se era para virar para cá ou virar para lá, e aconteceu alguma coisa. Opa, esse cara que sabe conseguiu detectar que existe uma vítima entre esse objetivo. Não, agora esse camarada ele vai acionar os seus agentes para esse desavisualizado, né? Para esse cara que não conseguiu acompanhar as setas para deixar a vítima segura, em estado seguro, né? Por quê? Porque só é uma vítima quem não obedeceu a seta para esse sujeito, ou é uma vítima que pode acusar uma nova seta. Então esse pode ser o new. Opa, vamos instalar uma nova seta aqui. Esse camarada ele pode beber do new e falar assim, opa, vamos instalar uma nova seta porque essa vítima me mostrou que eu não coloquei muita segurança aqui nesses objetivos não. Ou essa é uma vítima que desobediente. Então todo desobediente tem algo a ensinar, ok? Então, vamos continuar, porque por que na capital? É por isso, né? Na capital é a fonte para isso. Dessa maneira, Pascal começa a publicar diversas obras nas áreas de interesse. Olha o nome, ó. Nas áreas de interesse de suas obras destacam-se. Ó, nova seta, nova sinalização aqui. Isso aqui precisa de ter isso. É uma obra. Então, diversas obras. Quando a gente olha coisas do passado, a gente tem que ter isso em noção. Obras são sinais de trânsito, são ruas novas, são lojas, são estacionamento. Obras, pessoal, isso são obras, salvam a vida, ajudam a média, ajudam a moda, ajudam a mediana sendo interpretada nesse discurso indireto de seres humanos em narrativas de objetivo, né? Eu vou sair de carro, eu vou fazer compra. É uma obra. Você vai para um objetivo, né? E desse objetivo, para ter certeza que você vai conseguir, ó, a gente tem com setas. Setas são obras. A gente precisa de colocar as setas no lugar certo. Então, publicar um trabalho é você dizer assim, ó, as setas precisam ficar aqui, ficar nesse ponto por notação científica de X perigo. Então existe um número muito grande de perigo que fez essa notação científica para o camarada ter essa condição de estar lá. Então dessa maneira Pascal pescou começa a publicar diversas obras nas áreas de interesse. E suas obras destacam-se. Então, tá aí o dinheiro público. Pascal, né? Pescou aí o dinheiro público. Ensaio sobre secções cônicas. Não, aqui eu não vou anotar as obras não. Mas vamos ver aqui, ó. Ensaio
ensaio, ó. O que é ensaio? Uma partitura de onda que saiu ao objetivo, né, organizado por esse sair, né? Eu saí em função de um objetivo. Sair em função de um objetivo. Ensaio, né? Ensaio. Sai em função de um objetivo. Então, desse ensaio, a gente tem os caráteres desse biotipo. Desse tipo, né? O bio, ele vem depois, ou ele acompanha. Sobre secções cônicas. Cônicas. Ônicas, né? Ou seja, se parâmetros em você carregado de polos, né? Ou seja, avenidas, secções carregado de seções de polos de avenidas cônicas, sentido excisônicas, né? Isso na obra da matemática. Outra obra são pensamentos da obra da filosofia. O que é pensamentos? O que é filosofia? A matemática é a mão que pega, né? A mão, o pé, é aquilo que pega. A física é aquilo que sente. E a filosofia é aquilo que ressente, né? A filosofia é aquilo que digere, aquilo que mostra, que gosta de mostrar, né? Que se apronta para mostrar. E aí toda essa aliação, você tendo a mão que pega, essa pressão, o sentido dessa pressão no organismo, né? A passagem, né? A gente tem a carga, a passagem e os sentidos, né? A distribuição dela. Por exemplo, aqui a gente tem tantos por cento, aqui a gente tem tantos e aqui a gente tem tantos. Desse 100% aqui, ó, desse sinal. Ok? Doideira. E a próxima é o tratado sobre o equilíbrio dos líquidos. Física. Sobre sentidos, né? Tratado sobre o equilíbrio dos líquidos. Além disso, foi atribuído a ele a invenção da primeira máquina mecânica de calcular, denominada de Pascaline. Legal. Pascaline. Também conhecida como máquina de Pascal. Foi a primeira calculadora mecânica do mundo, criada em 1642 pelo matemático e filósofo francês Blaise Pascal. Legal, ó. O cara programou uma calculadora a partir da utilização de mãos dadas. O que são mãos dadas? Mão dadas é engrenagem, né? Quando a gente pega alguma coisa, a gente engrena uma coisa, né? Calculadoras são feitas de mão dadas, são feitas de engrenagens, onde conseguem cooperar entre esses mostruários aqui, ó. A partir da movimentação. Então, 10 disso equivale a 1 disso.
E assim sucessivamente, né? 10 disso equivale a 1 disso, 10 disso equivale a 1 disso, 10 disso equivale a 1 disso, 10 disso equivale a 1 disso. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem unidades, centenas, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Maravilha, né? Blaise Pascal faleceu em Paris em 19 de agosto. Então esse lado aqui, ó, calculadora mecânica, é bom anotar. Muito legal, né? Feita de mãos dadas. O que são mãos dadas? Engrenagens. Morreu em 19 de agosto. Isso para mim não importa muito. De 1662. Vítima de um câncer. Poxa, o cara morreu de câncer. Caraca. Pensamento de Pascal. O crítico do racionalismo, vertente filosófica baseada na razão, em sua obra intitulada Pensamentos, expressões que desescalam ondas de contrações de atenções, multiplicando essas ondas em menores ondas que chegam à potência dessa onda, que desescalou dessa onda, somando ao objetivo, ao organismo, essas formas de contração. Pensamento. Pascal apresenta suas principais indagações acerca da existência de um Deus baseado no racionalismo. O que é indagações? Indagações. Indagação é um substantivo feminino que significa ato ou efeito de indagar, ou seja, de investigar, procurar saber ou descobrir algo sobre alguém. Então, indagar, a gente fala, eu indago muito no meu vídeo. Para quê? Porque é uma forma de investigar, é uma forma de me tornar corajoso. Por noção de que a gente não sabe sobre tudo, que sempre há algo a descobrir. E a coragem me ajuda a sustentar que há algo a descobrir. E só por coragem a gente vai conseguir. Conforme o filósofo, o ser humano seria impotente para desvendar os mistérios do divino. E, portanto, relaciona seus estudos na busca da verdade. Olha, se o divino utiliza uma ferramenta de transdução com potencial de saber dos sinais que vão ser revelados, e para isso ele utiliza essa ferramenta, um ser humano sem essa ferramenta não vai conseguir saber sobre a existência dessa ferramenta e saber que aquilo que ele sente, essa oração que ele sente, é por causa dessa ferramenta. Só esse ser superior com essa ferramenta que vai saber, porque esse ser, ele investiga a partir da utilização dessa ferramenta. Ele tem prática de saber sobre essa ferramenta. E aí um ser humano nunca vai conseguir, um ser humano comum vai abrir essa porta, somente se lhe der a ferramenta. Se lhe der a ferramenta. Então Deus é o cara com a ferramenta. Deus é o dono da ferramenta. Toda ferramenta consegue escrever, né, a partir da tabuada de sensação. E por que ela consegue escrever? Porque que a gente tem um sistema de escrita.
e a gente consegue converter, traduzir para o sentido aquilo que foi escrito por uma ferramenta. Aliás, o próprio lápis é uma ferramenta. Ok? Passando para o final, então. Então, o lado do Deus de papel dele, o ser humano seria impotente para desvendar os mistérios do divino. E, portanto, o ser humano, na época dele, dificilmente saberia escrever, saberia ter toda essa educação que ele tem, toda essa arte de conhecer os fenômenos, né? Relaciona seus estudos na busca da verdade, bem como na tragédia humana, o medo, né? A gente já sabe que tragédia humana é tudo que o ser humano tem medo. E às vezes o ser humano, ele carrega uma doença para saber que carrega esse medo, né? Ou o médico diz para ele assim: olha, eu sei que você é viciado nisso. Se eu sei que você é viciado nisso, eu vou dizer que você tem medo disso na fórmula de uma doença. Então você é doente. Ei, você é doente, você tem medo disso. Ok? Se remedie sobre isso. Tome esse comprimido de remediação sobre isso. Porque agora você tem medo disso. Porque você é viciado nisso. Você não tem controle sobre isso. E aí, esse é o médico. Assim, para ele, a razão não ser. Na verdade, esse é o doutor. Porque a gente tem doutor de várias coisas. E disso a gente tem de várias coisas. Por exemplo, ei, você não sabe construir. Você precisa de um engenheiro. Você precisa de alguém com doutorado em engenharia para construir para você. Ei, você não sabe se advogar. Você precisa de alguém que te represente no tribunal. Alguém que lute por sua causa. Entende? Bom, e aí é assim, né? Essa é a tragédia humana, o medo. Assim, para, para ele, a razão não seria o fim ideal para provar a existência de Deus, uma vez que o ser humano está limitado às aparências, nas palavras do filósofo, né? Então, aparências são coisas que trancam os seres humanos. De certa forma, sim. Aparências são algemas. Né? Aparências são algemas que dizem mais, menos ou ou ponto final. Terminal, né? Terminal. De olhar, de olhar e ver. Ou é o ponto final de terminal de olhar de ver, ou é mais ver, ou é menos ver. Ou seja, é belo ou não é belo. É bom ou não. Ou é bom ou é ruim. De aparência, né? De ver. E Deus trabalha assim, né? Deus no sentido, o ser humano é limitado nisso. O ser humano se limita a isso. Por isso existe o filósofo. O cara que consegue ver os sentidos, né? É o cara que tem coragem para ver a luz nesses túneis, né? A luz nesses túneis. Calma aí. A luz nesses túneis. O filósofo. O cara que desafia a luz
para saber dessa luz, desses versos de túneis, passagens de gente. Ok? Aquele que tem uma matriz de entalhar, aquele que tem uma madeira que se faz matriz de entalhar as flechas, né? Ou seja, os algarismos de coragem, de um pulso, de desafio. Ou seja, de um pulso de obstáculo. Então, aquele que atravessa a rua quando vem carro, aquele que espera o carro, aquele que tem vários jeitinhos para poder atravessar a rua, né? É o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração. A fé é aquilo que acredita que Deus entorna a sensibilidade do coração, né? Ou seja, ele torna a nossa sensibilidade do coração, pois ele sabe da oração que desleva do coração a o órgão preciso. Então, do coração ao órgão pressionado que precisa de abastecimento, de pulso, isso. Então, do coração ao órgão, né? Como que Deus trabalha? Deus viabiliza o acesso. Então Deus, ele é a coragem que a gente precisa, é a redimensionação. Deus transforma esse desafio, esse obstáculo, em um obstáculo assim para mim não ter mais medo. Claro, eu sou todo-poderoso, eu sou o Criador, eu consigo converter esse desafio em uma escala desse tamanho para você e aos poucos aprimorando e chegando nesse tamanho. Claro, consigo sim, filho. Obrigado, Deus. Obrigado. Depois que você fez isso para mim, agora eu já tô nesse degrau. Agora eu já tô nesse degrau. Ah, agora eu já consigo pagar essa impressão desse medo, porque eu consegui me habilitar organologicamente para assumir essa impressão de medo e consumir ela. Pronto. Vamos ler de novo? É o coração que sente Deus. Opa, nossa, que medão. E não é a razão. Então, a razão ela olha assim e fala assim: poxa, fulano ali, ele consegue passar. Eu sou parecido com esse fulano, mas eu tô com muito medo de passar. Então, o coração sentiu Deus. Sentiu que Deus ou sentiu que não Deus. O medo é não Deus. Opa, meu coleguinha conseguiu, eu não conseguiu. Por que, que o meu não Deus? Por que, que eu não Deus de conseguir e o meu colega Deus de conseguir? Eis o que é a fé. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração. Quando você chama por Deus, Deus ao mesmo tempo ele pode fazer uma resolução de conseguir você escalar essa resolução para que você tome iniciativa e faça. Por exemplo, descer uma rampa de esporte, né? A gente tem uma rampa e aqui, ó, ela é muito grande, é uma rampa de 5 metros. Aí o camarada, ela tá aqui, ó. Ele tá aqui com o skate, vamos supor, né? Fica mais fácil para mim desenhar.
Ele tá aqui com o skate e ele quer descer. Só que aqui dá muito medo. Tem muito medo de descer. O seu colega que tá aqui do outro lado, ó, na mesma condição que ele, desceu. Opa. E é o coleguinha, mesma idade, na mesma escola, desceu. Opa, desceu. Tomou partida. Conseguiu. Ou seja, deu certo. Opa, deu certo. Consegui, venci o medo. Tô andando, né? Opa, e esse aqui tá com muito medo. Esse cara, olha pra esse cara conseguindo e fala assim, cara, ele deu certo. Deu certo. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver. Aí ele começa a escalar o deu certo e logo ele fica mais fácil dele vencer o medo. Vence o medo. Pra ele vai dar certo também. Logo daqui a pouco ele tá aqui, ó, descendo também. Que legal, né? Então é o coração e não a razão. Porque se o camarada vê e fala assim, não, é razão, dá certo. Não. Geralmente a gente vai ter na nossa vida pessoas com 10 anos que descem essas rampas, pessoas com 30 anos, 20 anos que não descem, né? Por quê? Por conta dessas referências, né? Desses obstáculos, dessas escalas que Deus faz dar certo, né? Opa, tem mais bastante coisa aqui. Será que a gente termina? Vamos tentar, né? Triângulo de Pascal. Triângulo Pascal. Triângulo, ele é é o plano 1. Ele é a menor geometria segundo a lógica de organização humana para conhecer isso. Triângulo de Pascal. Pascal contribuiu profundamente para a evolução dos estudos da matemática, sobretudo da geometria. Baseou suas pesquisas nas ideias de Euclides de Alexandria. Então vamos pegar aqui, ó. Base Euclides de Alie vezes Andreia. Não, não é André, não. É Andreia. Tem uma diferença aqui. Escala e afinação. Um dos mais importantes matemáticos gregos, considerado o pai da geometria. Legal. Considerado pai da geometria. Geometria é a algema, né? Aqui, ó. Geometria. Deixa eu ver onde que eu escrevi. Aqui, ó. Aparências são algemas. Logo, geometria são algemas, né? Pai da geometria, pai das algemas. Brincadeiras à parte, né? Que as pessoas que conseguem entender a graça que ri. Foi assim que Pascal formulou o famoso Teorema de Pascal. Publicando em 1640 a obra Essai pour les coniques. Ensaio. A gente já falou sobre esse ensaio, né? Sobre secções cônicas.
um tratado sobre suas pro, pro, proposições matemáticas e físicas. Cara, o cone é excelente, porque ele é uma estrutura. Veja só, o que é o cone? O cone é uma escala progressiva e decrescente. Então, ó, escalas progressivas. O cone, ele permite você emitir uma fonte aqui, ó, e ver o decrescimento exponencial. Olha aqui, ó. Você tem uma alteração em cada tomo. Você pode fazer uma métrica desses tomos. Você pode usar réguas para avaliar. Então, geometria é incrível, e principalmente esses lados cônicos com os sentidos, né? Porque eles conseguem ajudar a administrar sentidos. Então são ferramentas, são acessórios. Por que Pascal fala de Deus? Porque ele tem trabalhado com ferramentas. Ó, acessório. Aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 10. Então, olha o eixo, né? A gente tem a mesma pressão que a gente pode colocar nesses dois eixos. É a mesma energia. Só que aqui representa 10 e aqui representa 0. A gente tem uma unidade e uma dezena aqui, ó. E aqui a gente tem um parâmetro, uma escala progressiva. E aí, deu certo? Tempo. Legal, né? Massa pra caralho. Tem muita coisa com esses lados, né? Então, se você quer uma referência boa para começar a se escalar esses conhecimentos, tá aí, ó. Vamos ler de novo, ó. Essay Paulus Conic. Ensaios sobre secções cônicas. Vamos ver se a gente acha ela aqui na shopping. Aí, ó, não tá caro, né? Ah, não, eu não tô achando isso. Pascal. Estante virtual. R$18,90. Aí, ó. R$16 não é caro, não. Vale a pena, né? Agora que a gente sabe essas coisas todas. Ó. Ah, não. Vamos continuar. Princípio de Pascal. Para ir na onda, se ir afinação, pressionar a afinação do objetivo do organismo, da nota presa, né? Desapressionada. Isso aqui para nós representa uma nota em geometria. Ressonante, né? Ressoando. Que geometria é esse, senão o órgão, né? Então isso aqui é a nota no organismo, no ser principal. De Pascal começa por aqui, ok? Na área da física, Pascal desenvolveu uma teoria denominada de princípio de Pascal, expressada pelo enunciado: o acréscimo de pressão produzido em um líquido, e a gente é composto de líquido. Nosso corpo tem muito líquido e ele
intermedia nas pressões, porque sem líquido a pressão ela seria muito grande. O líquido ele é um amortecimento de pressão. Vamos escrever isso aqui. Líquido amortece pressão. Isso é tão lógico que se a gente não escrever, a gente nem lembra. Que a gente homenageia os nossos antepassados fingindo que já sabe de tudo com precisão. Mas não sabe, né? Ou esquece que sabe. O acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Então, se existe um líquido nesse frasco, nesse retângulo aqui, ó, em qualquer ponto do líquido, se esse líquido está em equilíbrio, todos os pontos eles têm uma certa transmissão integral a partir dessa pressão, né? Então, a pressão ela vai ter, por exemplo, se você assume uma pressão nesse ponto aqui, ó, o que vai acontecer, ó? O acréscimo de pressão, isso aqui é uma pressão, ó. Vamos supor que isso aqui é um cone e eu estou afundando esse cone aqui, ó. Né? Olha que legal. O que vai acontecer? Em equilíbrio, esse líquido estava em equilíbrio. Equilíbrio é como se tivesse parado, suspenso, né? Transmite-se integralmente. O que acontece? Acontece um efeito de transmissão integral. Todos os pontos do líquido. Então, todos os pontos do líquido vão fazer assim, ó. Vão sofrer desintegração dessa onda aqui, ó. Vai sofrer isso daqui, ó. Como se fosse uma água. Então, se aqui eu tenho milhares de moléculas, essas milhares de moléculas se transformam em uma molecona quando em equilíbrio e atingido por uma força. Então, é como se todas estivessem sofrendo uma só. Então, é o efeito somático que a gente chama. Somático efeito. Somatic effect. O que é somatic effect? É a gente pegar todos os sentidos e que a gente está sentindo e desenvolver um verbo, uma reação. Isso é o efeito somatic. Para quem quer aprender mais sobre efeito somatic, estuda sinapse, estuda neurônios, estuda neurociência, que aí você vai conseguir entender esse efeito somático. Em sua homenagem, então, Pascal, efeito somático. Efeito somático. Ou seja, neurociência. Aí. Em sua homenagem, é porque assim, se ele não tivesse em equilíbrio, você teria uma onda desacertada para poder fazer a expressão como descreve integral, sabe? Você não, isso pode ser observado quando você está mexendo um suco e aí você coloca o suco em ressonância a partir do seu enviar de equilíbrio, né?
Você começa a misturar o suco e você coloca o líquido em ressonância a partir da sua força. Ele assume um estado de equilíbrio momentâneo. E aí você larga a colher e aí você vê esse equilíbrio, né, a partir do cone que forma nesse copo, nessa jarra. E aí esse cone que forma, ele vai decaindo sua forma a partir da busca por equilíbrio. Só que ele está em um equilíbrio de atividade. Quando você manda muito, tira rápido e depois coloca de novo e começa um outro movimento, você percebe que ele não está em equilíbrio, porque nem todo líquido transmite a pressão integralmente, né? Só uma parte do líquido recebe a pressão integral, né? A parte em que está sofrendo contato. É mais ou menos assim. Em sua homenagem e contribuições no campo da física, a unidade padrão de pressão e tensão Sistema Internacional de Unidades de Medidas é denominado Pascal, símbolo PA. Então, olha só, esse símbolo PA, que significa Pascal, é a unidade de pressão. Pressão. Então, pressão é o contato, né? É um tipo de contato. A gente tem vários tipos de contato, principalmente os contatos viabilizados pelos sentidos que retratam isso a partir dessa reação orgânica. Então, a gente tem vários hipercontatos e infracontatos. A gente tem escalas de contato sobre determinadas matérias que a gente ampara pela matemática, pela física e pela fisiologia. Por último, então, vamos para as frases. Além de tudo, ele deixa algumas frases, alguns apanhados aqui. Ninguém é tão sábio, né, que não tenha algo para aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Então, ninguém é tão sábio. Então, olha aí o medo, né? Ninguém é tão corajoso que não tenha algo para te fazer medo, né? Então, ninguém é tão medroso que não tenha algo para lhe fazer corajoso, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. E nem tão medroso que não tenha algo para se mostrar corajoso. Olha que legal, né? Sabe, o medo. A consciência é o melhor livro de moral que temos. E, por exemplo, consciência é aquilo... O que é consciência? Vamos destrinchar aqui, ó. Vamos debulhar consciência. O que é esse milho faz, né? O milho da consciência. Consciência é mais ou menos aquilo, ó. Não vou fazer. Por quê? É esse programa aqui em nós. Porque não quero que façam comigo. Isso é a consciência. Consciência é isso. Eu não vou fazer porque eu não quero que façam comigo. A consciência é o melhor livro de moral, né, que temos. Moral é um desencadeamento lógico de princípios que fazem com que a gente goste de nós mesmos, que fazem com que a gente more em nós mesmos, aceite a nossa casa, aceite o nosso corpo como obra do Espírito. Consciência é o melhor livro de moral que temos. E é certamente o que mais devemos consultar. Ah, legal.
O homem não é o único animal que pensa. Entretanto, é o único que pensa que não é animal. Também. O homem ele pensa que ele não é animal. Então, mas o homem ele é um animal também. Muitos programas que funcionam no animal conseguem funcionar em uma outra escala, né, de ferramenta no homem. O homem é feito visivelmente para pensar. É toda a sua dignidade, todo o seu mérito. Então, para ele, o homem ele foi feito para pensar. É isso que o homem é. A natureza, ela já faz a comida. Deus já faz tudo pro homem. O homem, ele é um ser. O produto do homem é o pensamento. E Deus, o criador do mundo, o que ele faz? Navega no pensamento, mora no pensamento do homem. É muito legal isso, cara. O homem ele é feito visivelmente para pensar. É toda a sua dignidade e todo o seu mérito. Não é à toa que a gente mora em gigantes e a gente consegue ter milhares de pessoas morando em poucos metros. Em poucos metros. A gente pode utilizar a unidade de medida quilômetros. Em poucos quilômetros. É todo o seu mérito. É todo o seu dever. É pensar bem. Então, sobre essas medidas de pensamento, ele escala o pensamento e o seu pensamento se faz uma montanha e não adianta. Para você ver como alguém superior, como alguém que escalou uma montanha, você precisa de praticar o pensar, você precisa de subir a montanha dos pensamentos. Não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Então, o medo de mudar de ideia gera vergonha. Quando você pensa e descobre que é necessário pensar, é necessário mudar de ideia, você não tem medo de mudar. Você assume as consequências da mudança de ideia, porque de certa forma ela é a consequência de viver, ela é a consequência de pensar. Cara, gostei desse filósofo, gostei desse personagem. Eu compraria uma historinha em quadrinho desse herói, né? Digamos assim. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. A gente chegou a se cumprimentar esse personagem, esse filósofo. E, de certa forma, conhecemos um pouco dos seus centros de atenções divulgadas e sustentadas academicamente. Esse personagem que poderia ser seu Zé, seu Chão, seu X lá, mas é o Blaise Pascal. Esse personagem. Lembrando aí as consciências que estão assistindo. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo para complementar outro filósofo considerado moderno, né? E aí a gente sabe que nesse lado de modernidade a gente tem essas todas as tecnologias para respeitar o ente que se faz de Deus de papel para saber de coisas que não saberiam se não fosse e o sustentasse como tal. Até o próximo vídeo então, um abraço para vocês e fui!